Bom dia, turma. Então, vou fazer agora a correção da atividade da aula passada. Esse material, eu mandei vocês responderem da primeira à quinta questão. Então, tudo que está de vermelho aqui são as respostas. E o que vocês vão responder vai ser essas últimas questões, que é a sexta, a sétima e a oitava, que é dando continuidade no assunto. Então, aqui a primeira questão, não sei se dá para ver a imagem direitinho, mas vocês vão acompanhando no material de vocês. Algumas verminoses são transmitidas pela ingestão acidental de ovos de vermes presentes em terra e água contaminada por fezes humanas. Esses ovos microscópicos, ou seja, ninguém está vendo aquele ovo, por isso que às vezes acaba pisando e se contaminando. Também pode estar em alimentos não lavados. Outra coisa, vamos ter muito cuidado em tudo que vocês forem comer, lavar os alimentos. Um exemplo de parasita desse tipo estamos falando da lombriga. A bactéria não é, a esquitosoma já é diferente. Para poder pegar o esquitosoma, tem que ter um hospedeiro intermediário. Porque assim, quando está só no homem, vamos dizer que o homem é o hospedeiro definitivo. Agora, quando eu preciso de um outro ser vivo poder transmitir aquela doença, aí eu chamo de hospedeiro intermediário. É o que acontece com a esquitossoma, que é a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Para poder pegar a esquistossomose, uma pessoa contaminada, esses vermes eles ficam no intestino. Então, se está lá no intestino delgado, eles vão sair, os ovos desses vermes vão sair pelas fezes. Então, vamos dar um exemplo, uma pessoa está com esse verme, foi para um rio, de repente fez cocô lá, perto de um rio, e naquele rio tem caramujo, que é um ser vivo. Aquele caramujo vai se infectar. Quem for banhar naquele rio que tem um caramujo, aí vai pegar a esquistossomose. Se torna-se um ciclo, Mas tem que ter os dois hospedeiros, o homem, que é o definitivo, e o caramujo que vai ser o intermediário, Então, isso na esquistossomose. Então, a primeira pergunta, a resposta é lombriga, que é através de a pessoa pisando, aquela questão até de um solo contaminado, Alguém fez o cocô próximo. Antigamente as pessoas andavam muito descalço, em solo, não podia estar se contaminando. A questão de comer um alimento que não lavou antes de comer. Aí vem a segunda questão. Na segunda questão também tem uma imagem de um ciclo, tá? Que vocês já estão vendo aqui a resposta é a tênia, chamada teníase, que algumas pessoas chamam de solitária, porque diferente da lombriga, que são vários vermes, junto, a teníase ela é apenas um verme, só que esse verme ele cresce, É um verme achatado. A lombriga ela é um verme cilíndrico. Então, ela pertence ao grupo dos nematóides, que são aqueles vermes que têm o corpo cilíndrico. E a tênia pertence ao filo dos platomídeos, que são aqueles vermes do corpo achatado. Aqui na imagem também vemos o porco. Ela também vai ter que ter o hospedeiro intermediário, assim como a esquistossomose. Só que na tênia, não vamos pensar que é só com porco. Mas não é só o porco. O boi também pode transmitir a teníase. Então, pode ter esses dois hospedeiros. Lógico que a gente vê com mais frequência o porco, por ele ser um animal doméstico, muitas pessoas acabam criando em casa, tem pessoas que criam solto, ele acaba se contaminando. Então, não vão esquecer. Aí, por isso que tem dois tipos de tênia, Tem a tênia soli 1 e a tênia saginata, que a soli 1 é quando ela foi contaminada pela carne do porco e a tênia saginata quando foi pela carne do boi. Então, aqui, no início da questão, ele fala que a falta de instalações sanitárias adequadas, os ovos contaminados águas vegetais, que podem ser ingeridos pelo porco ou pelo boi. Não vou ficar lendo tudo para não ficar cansativo, Mas na leitura, ele fala até a questão aqui da carne mal cozida, Até mesmo, pelo menos a pessoa comprou uma carne, Quando a pessoa está cortando a carne, vê uns carocinhos, Que é o cirte seco. Ali já está indicando a presença do verme. E é muito importante as pessoas terem aquele hábito de cozinhar os alimentos para poder matar o verme, caso aquela carne esteja contaminada, porque às vezes pode ter um pouquinho e a pessoa nem percebeu. Pelo menos no cozimento, ele mata esses vermes. Só que tem muitas pessoas que não têm o hábito de cozinhar.
Tem pessoas que gostam de comer uma carne mal passada, tem pessoas que gostam de comer um espetinho, aqueles espetinhos que vende na rua. Será se as pessoas cozinham aquela carne antes de colocar ali para assar? Claro que não, né? Então, tem muito cuidado de onde vocês estão comendo, né? Se pelo menos for de um lugar seguro. Tudo bem que todos esses mercantil, a carne são fiscalizadas pelo veterinário. Fiscalização, ninguém sabe se aquele animal era criado solto ou se era criado num chiqueiro, como as pessoas chamam, né? No caso do porco. Então, tem muito cuidado nisso. Então, essa doença é a teníase. Estou mostrando aqui o ciclo. A pessoa estava contaminada, né? A gente está vendo aqui que ele tinha a tênia, que é esse parasita no intestino dele, intestino delgado. Ele fez cocô, então nas fezes dele vai ter os ovos desse verme. Veio um porco. O porco, o próprio nome já fala. O porco, tudo que ele vê na frente, ele fuça. Aí vem uma pessoa inocente, né, e vai matar aquele porco e vai comer a carne contaminada e vai adquirir a doença. Então, isso se torna o quê? Um ciclo. A outra aqui é uma imagem. Nessa imagem, a gente está vendo aqui uma criança, um jovem, né, na beira de um rio fazendo cocô. Nesse caso aqui, pela imagem, ela está diretamente relacionada com o seguinte fator. Letra A, falta de rede de esgoto. Hoje em dia a gente sabe que todo lugar tem rede de esgoto, então já sabe que isso aqui é falso. Habitação precária, será se ele não tem casa? Será se na casa dele não tem banheiro para ele estar fazendo isso? E a letra C, que é a resposta correta, é a falta de educação sanitária. Realmente a falta de educação. É lógico que ele deve ter uma casa, na casa ele tem banheiro, né? Mas ele está fazendo aí. Se esse garoto aqui tiver com algum verme, então tudo que estiver aqui, vamos imaginar que nesse rio tem caramujo. Então esses caramujos vão se infectar. Quem for banhar nesse rio já pode pegar uma doença. E assim vai. A quarta questão. Também falando da teníase, né, que é aquele verme achatado. A figura abaixo está relacionada a uma doença humana causada por um verme plateuminto, cujo ciclo vital envolve um tipo de hospedeiro intermediário, que eu já expliquei lá naquela outra questão, né? Que pode ser o porco ou pode ser o boi. Então, como eu já expliquei, então você já sabe que doença é essa? Teníase. Não é esquistossomose, que a esquistossomose, o hospedeiro intermediário vai ser o gente, deu em branco aqui a palavrinha, o caramujo. E a última questão, falando Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides é o nome científico da lombriga. Todo ser vivo tem um nome científico. No caso, o nome científico da lombriga. Inclusive, quem tem lombriga, né, o nome da doença é chamado de ascaridíase. Então, Ascaris lumbricoides é um parasita comumente conhecido como lombriga intestinal, porque fica no intestino, que infecta os seres humanos e mais frequentemente as crianças. Seu comprimento pode variar de 15 a 25 centímetros. Lombriga, né, chamada de Ascaris lumbricoides. Ela pertence ao qual filo? Que é a questão que eu falei para vocês, nós já estudamos, né, que existem os filos quinidários, plateumintos, tem os moluscos, tem os anelídeos. No caso da lombriga, ela é uns nematóides, porque sua característica principal é um verme de corpo cilíndrico.